a odd para o Real Madrid está muito baixa, né? 1,26 só. Então temos algumas possibilidades, como combinar gols com a vitória do Real, um handicap, e aí, Matheus? A Espanha, porque tem um poderoso Real que goleou nesse meio de semana e agora tentando manter a liderança, né, do Campeonato Espanhol, assumiu recentemente, visita o Valladolid. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo este sábado, 5 da tarde, lá no estádio José Zorrilla, lá na cidade de Valladolid, pela 21ª rodada da La Liga, Matheus Montenegro. O Real Madrid que deu uma empolgada, né, velho? Tá bem aí nos últimos jogos, teve aquela goleada que ele tomou ali do Barcelona que acabou destoando, mas a gente puxando um retrospecto longo aí, é um ataque que tá funcionando absurdos, parece que o Mbappé, enfim, engatou, né? Vinícius Júnior jogando muito, o Rodrigo também. Então, espera-se uma vitória tranquila aí do Real Madrid contra o lanterna da competição, né? Time que subiu agora também da La Liga 2. E vamos analisar no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada melhor aí em estatísticas recentes. O Real Madrid que já engatou 3 vitórias consecutivas aí, no retrospecto recente. E puxando a tabela de classificação, a gente tá falando de um confronto entre o líder, né? O Atlético de Madrid tropeçou nessa última rodada e o Real acabou assumindo a liderança da competição de forma isolada, 2 pontos aí na frente do Atlético. E o lanterna Real Valladolid, o adversário da vez, 15 pontos marcados apenas até aqui em 20 jogos, disparado o pior saldo da competição, menos 25, praticamente o dobro ali do que o segundo pior saldo. Então, realmente, o Valladolid ali pode-se dizer que tem sido o saco de pancadas desse campeonato, porque está 5 pontos já de distância para o primeiro time fora da zona. Muito bem, confrontos recentes aí das duas equipes, começando pelo Valladolid, né, que vem de derrota para o Espanhol, é o adversário ali também da parte de baixo. Aí teve uma boa vitória em casa contra o Betis, 1-0, aí perdeu na Copa do Rei, né, para um time ali, Ourense, da terceira divisão para baixo, né, ali do futebol espanhol. Aí perdeu do Girona, 3-0, teve uma vitória contra o Valência, que também é um time que está na parte de baixo, 1-0, perdeu para o Las Palmas, 2-1, aí Copa do Rei venceu o Ávila, 4-2, mas quando pegou um time mais forte, né, como foi o caso do Atlético de Madrid, em casa, tomou 5. Então é um parâmetro bem interessante para a gente ver aí a força do Valladolid. Não, e nesse retrospecto recente, a gente até observa aí 3 vitórias, mas eu relativizaria bastante, porque normalmente as vitórias foram contra times ali, com exceção desse jogo do Betis, e até o Betis também vive um momento bem conturbado, né? Tomou 5 do Real Madrid aí, foi do Real Madrid ou do Barça, né? Do Barcelona. Foi do Barça na Copa do Rei. Tomou 5 do Barça na Copa do Rei recentemente, mas as outras vitórias foram contra times ali da parte de baixo da tabela, né? No caso do Valência, por exemplo, e acabou perdendo pro Espanhol também, que é outro time da parte de baixo. Então, assim, é um time que não passa muita confiança e que vai encontrar um Real Madrid que tá em alta aí, né? Marcando muitos gols, absurdo o ataque do Real, vem de 5-1 contra o Salzburg na Champions, 4-1 contra o Las Palmas, 5-2 contra o Celta de Vigo. É um time que conseguiu marcar 14 gols nos últimos 3 jogos. E até quando foi goleado ali pro Barcelona, acabou deixando 2 golzinhos também, 3-0 no Mallorca, 5-0 na Copa do Rei, 2-1 no Valência, 4-2 no Sevilha, 3-0 no Pachuca. Enfim, o Real Madrid voltou a ser ali os galácticos que a gente conhece, pelo menos um pouquinho, né? Isso, e fazendo muitos gols nos jogos do Real, né? Vamos ver agora as cotações lá na Bet Nacional, porque a odd para o Real Madrid está muito baixa, né? 1,26 só. Então temos algumas possibilidades, como combinar gols com a vitória do Real, um handicap, e aí, Matheus, você Cara, prefere? eu acho que não tem muita enrolação, porque na aba de gols, se a gente fosse buscar gols do Real Madrid, para o Real fazer pelo menos 2 gols também tá uma odd bem baixa, né? Então a gente teria que pegar pro Real fazer 3. E aí, melhor do que isso, ao meu ver, ir no handicap e pegar o handicap menos 1,5. Eu acho que já é uma opção interessante, que é para o Real Madrid vencer por 2 gols de diferença. Ao meu ver, deve acontecer com certa tranquilidade. Real Madrid voltou a jogar bem. A gente está falando de um confronto que, mesmo sendo como visitante, é o líder contra o Lanterna, né? Há não muito tempo, o Valladolid enfrentou o Atlético de Madrid em casa e tomou 5-0, por exemplo. Então a gente espera que, com tranquilidade, o Real Madrid vai fazer 2 golzinhos de diferença. Por isso, essa melhor aí para esse confronto. Muito bem, então 50 aí, nossa dica aí no Campeonato Espanhol é o handicap menos 1,5 aí para o Real vencer por pelo menos 2 gols o Lanterna Valladolid.